a 23, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Este é o texto da nossa mensagem, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. Todos acharam o texto? Sim? Assim diz a palavra do nosso Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós rogamos a Tua graça na nossa vida, te pedimos, te rogamos, ó Deus, que Tu nos concedas a iluminação do Teu Espírito, para que tenhamos, ó Deus, a condição, a capacidade de compreender a Tua palavra, a Tua revelação especial para nós, para que sejamos edificados, transformados por ela e andemos para o louvor de Tua glória. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Na nossa vida de oração, nós temos nos preocupado com muitas coisas que entendemos que são importantes e muito importantes para nós. Nos preocupamos em fazer os nossos pedidos e transmitir o nosso pedido de oração para os demais irmãos, para que Deus nos atenda nas coisas materiais, nas coisas desta vida. Nos preocupamos muito com a oração que roga a Deus pela cura de uma enfermidade, que pede a Deus a bênção de um melhor salário, a bênção de um emprego ou de um melhor emprego, a bênção da prosperidade, a bênção para alcançar êxito nos projetos pessoais, e esquecemos muitas vezes daquilo que é mais importante para nós do que essas coisas. Eu não estou aqui dizendo que estas bênçãos, estas coisas não são importantes para nós, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós não podemos nos furtar da compreensão, de perceber aquilo que é essencial para a igreja. E sim, oramos muito também pela igreja e sempre nos preocupamos com o crescimento da igreja, com o alcance de pessoas, aumentando o número da igreja. Mas há coisas ainda muito importantes que a igreja precisa conhecer, aprender, que ela precisa saber a ser e aprender aquilo que é essencial para que ela obtenha. Aqui o que nós vemos nesse texto, meus irmãos, desde o versículo 15 até o versículo 23, no capítulo 1 da carta aos Efésios, o que vemos aqui é Paulo fazer uma oração pela igreja que está em Éfeso.
E quais são os pontos de Paulo nesta oração? Veja que Paulo não cita nada daquilo que eu acabei de falar anteriormente, nesta sua oração pela igreja que estava em Éfeso, a igreja que ele conhecia, que ele havia pastoreado por 3 anos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos ensina 2 coisas muito importantes que nós devemos aprender a fazer na nossa oração. Aqui Paulo apresenta a sua gratidão pela igreja, a sua gratidão por aquilo que ela é e por aquilo que Deus fez com ela. E ele também apresenta aqui na sua oração a sua intercessão por aquilo que a igreja ela precisa, que é essencial para atender às suas necessidades prioritárias. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que você possa refletir o seguinte tema: a oração que agradece a Deus pelo que a igreja precisa ter, precisa ser, e reconhece as suas essenciais necessidades. A oração de Paulo é uma oração que faz exatamente isso. O que é que Paulo menciona, meus irmãos, na sua oração? Nós percebemos aqui, nesta oração que Paulo faz pela igreja que estava em Éfeso, 2 pontos muito importantes. Paulo, ele olha para o presente, ele olha para a necessidade da igreja e ele olha para o futuro. Da mesma maneira como vimos no sermão do versículo 3 ao versículo 14, é justamente isso que Paulo faz. Esta análise, este apanhado do passado, daquilo que a igreja era no passado, e ela agora é eleita de Deus, a eleição que ocorre na eternidade, no decreto de Deus, antes da fundação do mundo. Ele olha para a bênção presente da redenção, da libertação dada por Cristo, nosso Redentor, e ele olha para o futuro, ele olha para o selo do Espírito, o penhor, a garantia do resgate que foi pago por nós pelo sangue de Cristo, que é o pagamento do nosso resgate, apontando para a herança dos santos lá no futuro. E Paulo faz isso nesta oração. Ele olha o presente, ele olha a necessidade da igreja e ele olha para o futuro da igreja na sua oração. Ele nos ensina 2 coisas importantíssimas. E a primeira coisa, a primeira lição que podemos aprender nesta oração que o apóstolo Paulo faz, é que Paulo agradece a Deus pelas virtudes da igreja. Paulo, ele agradece a Deus pelas virtudes da igreja. Leia comigo o versículo 15 e o versículo 16, que dizem: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A primeira coisa que Paulo faz aqui na sua oração é esta: é reconhecer as virtudes da igreja. A fé e o amor são virtudes que a igreja tem e que a igreja precisa cultivar e que a igreja precisa fazer, produzir, prosperar a cada vez mais. O apóstolo Paulo, ele está aqui nesta oração fazendo pelos irmãos efésios, distinguindo-os daquelas pessoas que viviam ali naquela comunidade, naquele lugar. Como nós podemos aprender no sermão inicial, que Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo do Império Romano, era a 5ª cidade mais importante. As pessoas em Éfeso viviam subjugadas, escravizadas pelo pecado. As pessoas ali viviam subjugadas ao pecado da idolatria, de venerar, de adorar, de seguir Artemis, a deusa Diana. O templo que havia sido construído para Diana era um templo que era conhecido e era visto como uma das 7 maravilhas do mundo. E as pessoas ali em Éfeso viviam esta vida, esse contexto de perdição, de escravidão ao pecado, escravidão à idolatria, de sujeição à ira de Deus e à morte.
Mas esses crentes chamados por Cristo, eleitos pelo Senhor, agora santos, agora transformados, redimidos, eles têm virtudes essenciais. Eles têm a virtude da fé, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e eles têm a virtude do amor. Paulo está distinguindo esses irmãos efésios daquelas pessoas que ali estavam em Éfeso. Porque Paulo está dizendo: vocês são santos, são separados. A fé de vocês não é uma fé que está estripada em um Deus constituído pelo homem, mas a fé de vocês é uma fé que está estribada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vocês não somente têm esta fé autêntica, esta fé verdadeira, esta fé que é concedida por Deus, essa fé especial, que é uma dádiva do Senhor, e como diz a sua palavra nesta carta aos Efésios, no capítulo 2, ali a partir do versículo 8, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Essa fé não vem de vós, ela é um dom de Deus. Paulo está dizendo: vocês têm essa fé em Cristo Jesus, e vocês têm ainda este amor para com todos os santos, para com seus irmãos. A fé, meus irmãos, a verdadeira fé, ela produz verdadeiros bons frutos. Este amor, ele é produzido por esta fé. O amor para com os irmãos, o amor que observa as necessidades do outro, o amor que visa nos levar a esta comunhão, a esta vida de igreja. E é isso que Paulo está dizendo aqui para os crentes efésios, como está dizendo para nós hoje. A igreja do Senhor, vocês precisam perceber que a igreja, ela deve alimentar essas virtudes que ela tem: a virtude da fé e a virtude do amor. E Paulo está agradecendo aqui na sua oração, agradecendo a Deus: olha, eu quando ouço falar da fé que há entre vocês no Senhor Jesus, e eu ouço falar do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu faço menção de vocês nas minhas orações. Eu agradeço por aquilo que vocês agora são. Vocês não são mais pessoas que estão subjugadas pelo pecado, subjugadas pelo mundo, subjugadas pelo inimigo da nossa alma. Vocês são santos, vocês são separados, vocês agora vivem uma nova vida, vocês agora agem como pessoas transformadas, modificadas no pensamento, nas ações, nas palavras, nas reações. E é por isso que eu, quando ouço falar desta fé de vocês e deste amor que há entre vocês, eu não cesso de agradecer a Deus, de mencionar vocês nas minhas orações. Que nós, irmãos, possamos orar para que nós, como igreja do Senhor, tenhamos de fato essas virtudes em nossa vida, essas virtudes que sejam frutíferas, produtivas, porque é isso que Paulo ele faz nesta oração. Paulo está dando graças a Deus pelo resultado daquilo que ele manifesta, que ele relata, do versículo 3 ao versículo 9. Paulo está falando: olha, vocês foram eleitos e redimidos, vocês foram transformados, vocês conheceram o mistério do Evangelho, o mistério da verdade, o mistério da vontade de Deus. Vocês conhecem agora o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso vocês devem aprender, compreender e viver essas virtudes que a igreja possui. Muitas vezes nós oramos por tantas coisas, pelos projetos, oramos pelo crescimento da igreja,
oramos pela vida de cada irmão, pelas necessidades dos irmãos, mas esquecemos de orar pelo crescimento na fé, pelo crescimento deste amor, desta comunhão que devemos ter, o crescimento das virtudes que devemos ter. É isso que Deus quer em nós. Deus precisa, irmãos, ou melhor, nós precisamos que Deus se agrade de nós. Deus não pode se agradar da nossa oferta, Deus não pode se agradar do nosso dízimo, Deus não pode se agradar do nosso culto, se Ele não se agradar de nós. Se Ele não se agradar daquilo que nós somos. E Paulo está aqui dizendo para os irmãos efésios, como está dizendo para nós: vocês precisam crescer nas virtudes da carreira, da vida cristã de vocês. A fé, meus irmãos, e o amor são virtudes que nós precisamos carregar. E muitas vezes temos caminhado na nossa vida cristã sem carregar essas virtudes ou sem pensar em crescer essas virtudes em nossa vida. Francis Davidson, ele assim nos afirma quando Paulo observa a fé e o amor dos crentes efésios. Ele menciona que o apóstolo, ele sempre olhava para essas evidências do estado espiritual dos crentes com a mais ardente paixão. Paulo conhecia esta igreja. Esta igreja nasce no trabalho missionário feito pelo apóstolo. Paulo conhecia a vida desses irmãos antes. Paulo agora conhecia também o que Deus havia produzido, feito na vida deles por meio do Evangelho, por meio de Cristo. E agora Paulo olha para o estado espiritual desses irmãos, desses crentes, com a mais ardente paixão, e agora ele agradece, porque vocês agora têm fé, porque eles agora têm amor para com os irmãos. Francis Falques, ele nos diz também que esta fé, ela não é um assunto que diz respeito à nossa relação com o Senhor Jesus. Ela também afeta a nossa conduta, a conduta para com todos os santos. A fé, meus irmãos, ela nos leva a termos uma experiência mais aguda e mais profunda. Que tipo de fé você tem carregado? Será que a sua fé tem sido produtiva? Nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ora, a fé ela precisa ser como um grãozinho de mostarda, muito minúsculo, quase que é imperceptível aos olhos quando cai ali ao chão, mas que produz frutos. A nossa fé, ela precisa, meus irmãos, produzir frutos. A nossa fé precisa nos levar a termos esta experiência mais profunda na nossa relação com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, e na nossa relação com os nossos irmãos. E veja que o apóstolo Paulo percebe isso na vida dos efésios, e por esta razão ele cita: eu não deixo de dar graças a Deus por aquilo que vocês são e por aquilo que Cristo fez na vida de vocês. Oremos, gratos, agradecendo a Deus por aquilo que Cristo fez em nossa vida, agradecendo a Deus pela nossa relação com o Senhor Jesus, agradecendo a Deus pela nossa relação uns com os outros. Que coisa maravilhosa, irmãos, é usufruirmos da comunhão, como diz o Salmo de número 133, quão bom
E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. E que bom e maravilhoso é que nós tenhamos uma fé que nos leve a ter um relacionamento profundo com Cristo. Paulo aqui está agradecendo a Deus por essas virtudes que a igreja possui. E nós precisamos agradecer e rogar a Deus por essas virtudes que nós possuímos, que precisam crescer, que precisam frutificar. Mas há outro ponto importante a observarmos na oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios. E a segunda lição que nós podemos ver na oração do apóstolo é que Paulo intercede a Deus pelas necessidades da igreja. Ele havia agradecido a Deus das virtudes da igreja, e agora ele intercede a Deus pelas necessidades da igreja. Versos 17 a 23. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que Paulo faz aqui, na sua oração, é reconhecer as necessidades da igreja. Perceba que Paulo, quando nos relata o que vimos nos versículos 3 a 14, ele olha para o passado, ele descreve o presente e ele apresenta a boa perspectiva, a esperança, olhando para o futuro. E agora Paulo está também fazendo isso. Ele olha para o presente, ele olha para a boa perspectiva e ele olha para o futuro na sua oração, quando intercede a Deus pelas necessidades da igreja. Paulo reconhece, meus irmãos, que a igreja ela tem necessidades essenciais. E como tínhamos falado na introdução da mensagem, muitas vezes olhamos para muitas coisas como se essas coisas fossem as necessidades essenciais. O Senhor Jesus nos adverte no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6. Vocês devem ter cuidado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Parem de se preocupar tanto com as coisas triviais, as coisas deste mundo, porque a cada dia basta o seu próprio mal, e muitas vezes nós sofremos por antecipação, Inclusive, a depressão, que é uma doença que tem assolado a humanidade, a ansiedade é um problema dentro da depressão, e a ansiedade é um problema que você sofre por aquilo que ainda não está acontecendo, é por aquilo que vai acontecer. E este é o mal da humanidade nos nossos dias. E quando nós nos preocupamos com coisas que não são essenciais e achamos que as coisas triviais, passageiras, repentinas, são essenciais, e sofremos por conta disso. Paulo está aqui reconhecendo que a igreja ela tem necessidades, mas necessidades essenciais. E quais são essas necessidades? A primeira coisa que ele vai nos ensinar aqui, meus irmãos, sobre as necessidades essenciais da igreja, é que ela precisa de espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. A igreja precisa de sabedoria
esse espírito de sabedoria e esse espírito de revelação no pleno conhecimento. É o que nos diz o verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós devemos devemos orar por essa necessidade que temos, de termos esse espírito de sabedoria. E nós vimos a igreja nos nossos dias sofrer por não ser uma igreja que usufrui em sabedoria. Nós ligamos a TV, assistimos a igreja da TV e vemos as pessoas morrendo pela ignorância. Ignorância mata. O Senhor Jesus nos diz: vocês erram por não conhecer o Evangelho. João Calvino havia nos dito que a fé não consiste na ignorância, mas no conhecimento. Este espírito de sabedoria é uma necessidade essencial nossa. E a palavra que espírito significa aquilo que se refere à nossa mente, ao nosso intelecto, ao nosso coração, às nossas emoções. E aqui o texto está dizendo: vocês precisam ter espírito de sabedoria concedido pelo Senhor e de revelação no pleno conhecimento dele. Precisamos conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos estar perecendo na ignorância, devemos nos aprofundar no conhecimento. E o apóstolo Paulo, quando ora pela igreja que estava em Éfeso, ele diz: oro para que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Mas Paulo diz que também devemos aprender que a igreja, nas suas necessidades essenciais, ela precisa aprender um outro ensinamento: a iluminação dos olhos do coração. Versículo 18: iluminados, essa iluminação que é dada pelo Espírito de Deus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança, o seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, a sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, tanto no presente século como no vindouro. É isso que nós precisamos ter, a iluminação dos olhos do coração, para ter esse conhecimento, a fim, irmãos, de tomarmos ciência da esperança do seu chamamento, como diz a parte A do versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento do Senhor. Paulo não está dizendo: vocês se auto-chamaram, vocês responderam ao chamado pelos méritos, pelas forças, pelas vontades próprias de vocês. Não, vocês foram chamados pelo Senhor, e vocês precisam ter ciência dessa esperança que esse chamamento de Deus traz para o nosso coração. Vocês precisam olhar para esse futuro, e muitas vezes oramos lembrando sempre do presente, daquilo que satisfaz a nossa vontade, que satisfaz o nosso ego, daquilo que é confortável para nós, e esquecemos muitas vezes daquilo que o Senhor nosso Deus nos preparou, a sua herança.
Nós precisamos, irmãos, ter também a ciência da riqueza da glória, da herança nos santos. Como ainda afirma este versículo 18. E nós precisamos também, meus irmãos, aprender uma quarta coisa, como o apóstolo Paulo nos ensina: ter a ciência da grandeza do seu poder. Veja que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele fala da grandeza do poder de Deus. Este poder de Deus para aqueles que creem nele. Esse poder que nos transforma. Esse poder que, segundo a sua eficácia, a eficácia da sua própria força, opera em nós, que é o mesmo poder que exerceu o nosso Deus em Cristo. Veja que Paulo aqui, quando fala neste versículo 19, meus irmãos, Paulo, ele tem uma linguagem aqui, na qual ele usa uma figura de linguagem chamada hipérbole. A hipérbole é como se fosse um exagero na linguagem. E eu quero chamar a sua atenção para que você olhe para este versículo 19 e perceba 4 palavras-chave, 4 palavras enfáticas que estão aqui, elencadas pelo apóstolo Paulo neste versículo 19, no qual ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que tem a palavra grandeza, né? E não é essa palavra que eu quero chamar a atenção de vocês, mas tem essa palavra grandeza que fala da suprema força, de que ela é suprema. Suprema esta grandeza, né? A palavra suprema. Mas Paulo fala da palavra poder. Depois Paulo fala de eficácia. Depois Paulo fala de força. E veja só, eficácia da força. E depois Paulo fala da palavra poder mais uma vez. E eu quero destacar aqui 4 palavras enfáticas nesse versículo 19. A palavra dinamis para a palavra poder. Esta palavra dinamis, no grego, é de onde vem a nossa palavra portuguesa dinamite. E essa palavra grega dinamis, para a palavra poder, na nossa língua portuguesa, ela significa força, ela significa o poder irresistível. E a gente lembra que uma pedreira, para ser estourada, é necessário colocar o que? Dinamite. É um poder que a rocha não pode suportar. Portanto, essa palavra dinamis, a palavra poder, é este poder irresistível de Deus que opera em nós. E Paulo está, na sua oração, pedindo a Deus que Deus ilumine os olhos do coração desses crentes efésios, para que eles tenham a compreensão disso, da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mas há uma outra palavra que Paulo aqui enfatiza, que é a palavra grega energeia, para a palavra eficácia, a qual ele vai dizer aí, segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra energeia é a palavra que significa trabalhar com eficiência. É de onde vem a palavra energia, né? É trabalhar com eficiência. Por exemplo, se você tem um motor que ele precise de uma corrente, né? Corrente se chama 220, né? Se o seu motor é para uma corrente 220, a energia, a força que vem de uma tomada no corrente 110 não vai conduzir, não vai fazer com que o seu motor movimente, trabalhe. Por quê?
porque ele não gera a energia suficiente para aquele motor funcionar. Então aqui Paulo diz: olha, vocês precisam entender qual a suprema grandeza do poder, desta dinamite de Deus, deste poder irresistível para com os que cremos, segundo a eficácia, ou seja, segundo a energia deste poder de Deus. E aí Paulo utiliza mais uma vez uma palavra enfática para a palavra força, que aqui está. Ele utiliza a palavra grega kratos, que significa força, poder forte, e é a força exercida pelo nosso Deus. E ainda ele vai nos dizer mais outra coisa, a força do seu poder, e ele usa a palavra grega ixos, que significa um derivado de força. Então veja a expansão e veja este poder de Deus que é exercido em nós. Ele é uma suprema grandeza deste poder, segundo a eficácia, a energia desta força, a energia deste poder, a energia desse derivado de poder. Então veja que Paulo comete aqui, traz essa linguagem hiperbólica, trazendo essa compreensão tão grandiosa, e para que nós entendamos a grandiosidade desse Deus e da sua ação em nossa vida. E aqui ele vai nos dizer: o poder de Deus é o poder que opera na igreja, e é este mesmo poder, meus irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder de Deus que opera em nós é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E não sou eu que estou falando, e não sou eu que acho, e não sou eu que pressuponho isso, é a palavra de Deus. E veja no versículo 20 que diz: o qual exerceu ele em Cristo. Como Deus exerceu este seu poder em Cristo? Leia comigo o versículo 20: ressuscitando, leiam comigo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo o quê? Sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus exerceu este poder, tirando Jesus dentre os mortos, sem que o seu corpo estivesse ali putrefado, destruído, perfeito. E ele fez Jesus ascender aos céus e assentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais, num lugar de honra, porque o nosso Senhor Jesus, ele está acima de todo o principado e potestade. A palavra grega arque, para principado, significa governo, significa domínio. E a palavra exousia, para a palavra potestade, significa autoridade, capacidade, força de exercer poder. Ou seja, o nosso Senhor Jesus está acima de todo principado, potestade e poder. É isso que afirma o versículo 20. O nosso Deus exerceu este poder grandioso sobre Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, no lugar de honra, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Tudo está debaixo do poder do nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, está acima ou está em par de igualdade com o nosso Senhor Jesus. E Paulo está aqui na sua oração orando, e está clamando, intercedendo pelos Efésios. E é isso que nós devemos aprender, e é esta oração que nós devemos fazer, é interceder a Deus pelas necessidades essenciais da igreja, para que a igreja tenha o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Deus, tenha um coração iluminado, tenha a ciência da esperança do seu chamamento, tenha a riqueza da grandeza, da glória da sua herança nos santos,
tenha ciência da grandeza do poder de Deus, e para que, irmãos, nós entendamos que o nosso Senhor Jesus, Ele está acima de todas as coisas. E muitas vezes nós achamos que as coisas, elas são tão grandes e tão poderosas. Lembremos daquilo que está lá no livro Peregrino, quando o cristão, ele tem medo dos 2 leões que estão assentados ao portão do palácio. E o porteiro vigilante chama a sua atenção e clama com ele, dizendo: por que você é tão covarde, tão frouxo, tão medroso? Os leões que estão assentados, estão amarrados, eles apenas estão aí para experimentar a tua fé, para experimentar a tua fé. Não há nome que se possa referir, tanto agora como no porvir, que possa resistir o nosso Senhor Jesus, porque o versículo 21 diz: não só no presente século, mas também no vindouro. E é por isso que Paulo encerra, meus irmãos, a sua oração, dizendo, no versículo 22 e no versículo 23: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, kephaleu, é um termo grego, o cabeça, um líder, o supremo sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Senhor nosso Deus opera o seu poder. Veja que coisa maravilhosa o que Ele faz conosco. E agora Ele nos entrega, nos dará ao Senhor Jesus como o corpo de Cristo, porque somos o corpo de Cristo, diz o verso 23, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aqui nós vemos, meus irmãos, Paulo na sua oração, fechando a sua oração, falando da união entre Cristo e a sua igreja, falando de que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E uma cabeça, quando é separada, ou este corpo, quando está distanciado da cabeça, ele jamais poderá viver, ele jamais poderá ter uma boa liderança, porque é essa cabeça que coordena o corpo, que comanda. E é essa oração que Paulo faz aqui, intercedendo ao Senhor pelas necessidades essenciais da igreja, a necessidade do conhecimento, a necessidade da compreensão, a capacidade de compreender o presente, de compreender o futuro, de ter uma esperança alimentada, de ter uma esperança fortificada, de ter uma esperança robustecida, de entender que o nosso Deus é o Deus que exerceu esse grande poder sobre nós, e que este poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que fez Jesus assentar-se à destra de Deus num lugar de honra. Paulo está aqui dizendo: vocês precisam entender que vocês, como igreja do Senhor, vocês têm uma relação com Cristo, que é o seu cabeça. É isso que nós devemos compreender. E como falamos na introdução, assim concluindo a nossa mensagem, não é pecado, meus irmãos, orar pedindo a cura de uma enfermidade. Não é pecado orar pedindo a Deus a bênção de um trabalho. Não é pecado orar pedindo a Deus a bênção de que Deus nos faça prosperar nos nossos projetos, na nossa vida. Não é pecado, meus irmãos, orar ao Senhor pedindo que Ele abençoe a nossa vida, a nossa família, de que Deus faça com que a igreja alcance crescimento numérico. Mas o crescimento numérico só vem depois desse crescimento na fé, nas virtudes, das necessidades especiais sendo atendidas. Então não é pecado fazermos oração por isso. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer para vocês, e assim completo dizendo,
Não é pecado orar por essas coisas, mas nós precisamos entender que há coisas essenciais. E aí a gente precisa distinguir aquilo que é essencial e aquilo que é trivial, aquilo que é passageiro. Portanto, eu quero concluir fazendo algumas perguntas para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que nos assiste, que nos ouve. Como tem sido a sua vida de oração? Será que você tem sido grato a Deus por aquilo que você é e para aquilo que a igreja do Senhor é e precisa ser? Você tem tido as virtudes cristãs, a fé e o amor, como Paulo relata aqui no versículo 15? Quais são as essenciais necessidades que você carece? Será que são essas que Paulo relata na sua oração? Ou será que são as necessidades materiais? A concessão do Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, será que é algo que você tem rogado a Deus por isso? A iluminação dos seus olhos para ter a esperança do chamamento divino, a riqueza da percepção da glória da sua herança nos santos? Será que você conhece a suprema grandeza do poder de Deus? Será que você tem reconhecido que Cristo deve ser o Senhor sobre a sua vida, uma vez que você é a igreja dele e a igreja é o seu povo? Então, faço essas perguntas para que vocês possam refletir e para que vocês estejam nesse momento também orando e rogando a Deus a iluminação do seu Espírito, para que Ele agora não somente nos façamos capazes de compreender a sua palavra, mas de aplicar essa palavra ao nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e esteja orando neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, graças nós te damos pela tua palavra, graças nós te damos, ó Deus, pela tua revelação, a tua vontade revelada para nós. Graças nós te damos, ó Deus, porque tivemos a condição concedida pelo Senhor, pela iluminação do teu Espírito, para compreendermos a tua palavra. Ó Deus, que tu apliques esta palavra ao nosso coração e que tu transformes a nossa vida pelo poder da tua palavra, que é a espada do teu Espírito. Ó Deus, nós te agradecemos também pelas virtudes cristãs, pela fé, esta fé que vem do Senhor, e pelo amor para com todos os santos. E te pedimos, ó Deus, faça-nos crescer cada vez mais nesta fé e neste amor. Que essas virtudes prosperem, frutifiquem, transformem a nossa vida, transformem a nossa igreja, alcance as pessoas que estão ao nosso lado. E nós te pedimos, ó Deus, que tu possas atender as nossas essenciais necessidades. Concede-nos, ó Deus, esse espírito de sabedoria, para que tenhamos a compreensão, conhecimento pleno na revelação do Senhor Jesus, para que tenhamos o coração, os olhos iluminados, para compreendermos a eficácia, o teu poder, para compreendermos a esperança do teu chamamento e para compreendermos, ó Deus, o nosso futuro, aquilo que o Senhor preparou para nós, o qual receberemos, usufruiremos na volta de Cristo. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos irmãos, aqueles que aqui não estão, abençoa as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que ouviram a pregação da tua palavra, alcançam os corações
que ouviram a pregação da Tua palavra. Transforma vidas, transforma famílias, transforma a nossa terra. Abençoa, Senhor, não somente a nossa terra, mas as autoridades constituídas. Te pedimos também, Senhor, para que Tu não somente atendas a essas necessidades essenciais, mas as necessidades corriqueiras do nosso dia a dia. Abençoa-nos no nosso trabalho, nos nossos estudos, aqueles que estão à procura de trabalho, de emprego. Abençoa, mesmo, Deus, diante dessas circunstâncias tão terríveis. Toma as nossas vidas na Tua mão, nos dá a Tua graça. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Nos dá uma semana de bênção na Tua presença, para o louvor de Tua glória. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos dê uma semana de graça, que Deus nos dê uma semana de muitas vitórias, uma semana na qual nós sim teremos as nossas dificuldades, mas o nosso Deus está conosco. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Deus nos abençoe.